muita gente fazendo Achei muito bonito esse livro. edições pelos coletivos, né? Esse daqui também foi pela Patois, né? Esse é o Maravilhoso. Manhinha. Maninha. Que o Manhinha, ele já... Esse é o último livro que eu publiquei. Tem 2 para sair agora, né? Pela Caramurê. Que por acaso a gente está para marcar a data do lançamento. Que é o da semana de 22, né? A semana 22, que tá para sair. Provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente o lançamento deve ser ou 23 agora, de julho, lá no MAN. Só tô para Maravilha. confirmar. Depois eu te falo direitinho. Fale que eu quero ir. Ou vou deixar para agosto. Porque vai rolar também o livro do selo João Baldo, né? Que eu fiquei com um livro de poesia. Sim. E a Caramurê também está editando. E aí dia 28 vai ter a solenidade lá na Fundação Gregório de Matos, com a prefeitura, lá como eles sempre fazem, né? Porque eles selecionam um gênero, né? Para destacar como vencedor daquele ano. Como destaque, né? Sim. Essas coisas de prêmio também são, né, são relativas, né? E aí eu tive alegria, porque é um selo que eu tenho muito carinho, cara, pelas pessoas que já saíram, né? E por ser também uma das poucas iniciativas que ainda resistem, né? De premiar mesmo a literatura local. Eu acho que deveria ter mais iniciativa Sim. assim. Deveria ter mais. A gente precisa disso, como estímulo, né? E como continuação mesmo. Tem gente para ler, tem gente para escrever, E a gente tem uma né? tradição de escrita, né, velho? Exatamente. De muito tempo, diga-se de passagem. Tem- E Gregório, pô, tá falando de 1600 e pouco, velho. Exatamente. Exatamente. E aí vai rolar agora dia 28. Vai ser uma. Eles fazem um evento fechado, né? Eles dão direito a 10 convidados só por autor. Sim. Então cada um dá uma lista com 10, né? E aí eles fazem aquela solenidade, tudo. Mas depois deve rolar. Eu vou fazer algum lançamento depois disso, aberto pra galera toda, pra convidar a galera também. Aí, ou seja, aí ficou um livro muito perto do outro, sabe? Normalmente a gente faz um lançamento aqui e outro lá, né? Cada um numa ponta do ano, né? Sim. Para um tempo de respirar, né? Mas esse, involuntariamente, ficou assim, muito perto. E aí, livro físico materializado em mãos. O último foi Manhã, que traz a minha própria mãe, né? Como fundo poético, né? De essência ali e norteador desse livro, né? Mas a ideia é trazer mesmo a figura da mulher como alguém que sofre aprisionamentos, né? E a mãe é essa relação afetiva, né? Mas a mulher da geração da minha mãe, as mulheres, né? Elas eram aprisionadas pela instituição do casamento, por exemplo, né? Sim. Elas eram aprisionadas pelos filhos, por essa obrigação de botar, de fazer a comida e de servir a comida para os filhos, para o marido, sabe? Elas se auto-sabotam, se auto-sabotavam, né? Dentro desse contexto de família, né? Que você precisava ser, que você tinha que ser. E aí você deixava seus sonhos, suas vontades, sempre para depois, né? Sempre para depois. E a gente sabe que quanto mais você dá, né? Menos você serve, né? No dia que você deixa de dar um pouquinho, a cobrança ela não vai deixar de acontecer, né? E aí, mesmo sendo uma família regada por afeto, por amor, né? Por ter ali você perceber o cerne da família funcionando, né? Em relação à ideia mesmo de alegria, de sentimento, né? Do casal ali. Mas isso sempre me incomodou, cara. Esse formato de ver, né? Dentro daquele sorriso, sei lá, um peso, uma, uma história que não foi contada, sabe? Uhum. Uma dor escondida, ou dores escondidas. E aí, ao passo que eu vou construindo essa manhã através dos versos, eu vou também falando, né, de muitas mulheres, né? E aí acontece essa função também da literatura, de servir como alegoria, né, para criticar, né,
para trazer cenas, né, imagens que são muitas vezes esquecidas culturalmente, né, abafadas por essa sociedade patriarcal que a gente vive, né? E aí eu me coloquei. Eu sou pai de duas meninas, sou casado, né? Tenho uma companheira que também é muito consciente disso, né? E vem de uma mulher maravilhosa, de uma mulher imensa, que é minha mãe, né? Que é muito generosa, é uma mulher que tem uma voz poética, né? Minhas primeiras aulas de literatura, eu costumo dizer que vieram dela, porque ela me contava de quando ela era menina e ela pulava o muro para poder assistir o show de Raul Seixas. Ela ia escondida. E ficava assim, eu sozinha, ouvindo o show na porta da Cidade Baixa. Esqueci a casa famosa até que Do Teatro Roma, né? Teatro Roma, e tem outra também, Clube não sei, não, oficiais não. Outro que é bem famoso também, ela me falava direto. E ela contava que pulava, né? E às vezes ela voltava, tava todo mundo dormindo ainda. E ela já morava na casa da irmã, que minha mãe perdeu a mãe com 2 anos de idade, e o pai, ainda moça também. Ela foi morar desde sempre com minha tia. E lá, né, ela fazia de tudo na casa, mesmo menina, né? Então começou cedo a labuta dela. E que também não faltava amor, não faltava assistência. Mas é uma A realidade, né? história dela, né? É. Então a história dela é a história de muitas mulheres, não só baianas, mas brasileiras, né? E eu me sentia no dever, né? Aquela ideia que a gente tá falando, né? Escrever pra quê, né? O ritual passa por isso, né? Eu vou escrever isso pra quê? Pra quem? Por que que eu vou escrever? E aí essas perguntas eu respondi quando eu escrevi esse livro também. Todos os meus livros têm um pouco disso. Muito massa, velho. Esse foi o que saiu ano passado, então. Saiu em 2020, cara. 2020, né? Dezembro de 2020, foi. Finalzinho de 2020. E aí, Renúncia ainda é alguma parte do dia de manhã, quando seu riso tremula, fia. E um desconhecido que parece ser riqueza, dono e harmônico ainda há toda destreza. Que é exatamente isso que a gente tava falando agora, né? exatamente. E aí eu brinco com as formas desse aí Muito também. legal, velho. Tem algumas formas que se pretendem fixas daí, né? Tem alguns quartetos aí, sabe? Algumas quadras. Tem dísticos, tem sonetos. Mas não com aquela métrica perfeita. Eu preservei muito a sonoridade. Sonoridade dos finais de versos, né? Das palavras que eu queria sentir ali. E aí eu fui muito por essa estratégia. Mas procurei brincar ao máximo, né? Com os sonetos, com essas formas. Um dos últimos poemas, o livro é dividido em duas partes, né? Que é a fase inicial, deixa eu só recapitular aqui, que é essa fase inicial, né, que eu dei o nome de O Peso da Terra, que é o momento em que ela estava no início dessa vida, né? Que ela casou, passou por todas as labutas, né? E o segundo momento, que é O Valor do Ar, que é quando ela já está na maturidade. Sim. Os filhos criados, né? E ela olha e... Aí tem um poema aqui que eu queria ler, posso ler rapidinho? Claro, fica à vontade. Um poema que foi uma conversa que a gente estava tendo no carro. E a gente estava passando em algum momento pela praia, né? E aí ela... Deixa eu ver se eu... Tem esses dois aqui. Pronto. Ame de remédio. A história de manhã foi a perda. A história do amor foi manhã. No carro, ainda ontem, ela me falou em tom calmo, ancestral. Eu amei durante a minha vida inteira. Foi o que eu decidi, filho. Eu amei. E aí, esse poema conjuga com... Eu vou ler só um pedaço desse outro poema aqui. Que é o último da primeira parte. Vou ler só essa primeira
página aqui, porque ele é muito grande, são 5 ou 6 páginas, são só dísticos. Mas é bem pensar essa ideia, né? Que é a parte 8. Minha manhinha é metafísica para a saúde de minha crítica. Passo horas olhando a tarde chegar, como quem parte para uma imagem do Cabo da Roca ou do Pelô, atrás da mesma porta. É página pintada com a mão, parede, pedra que reinventa a razão. Minha manhinha é o próprio tempo, o Deus do último dia, sorrindo lento. Também ensinou-me a ser mulher. Abracei essa sorte para o que der vier. Que sendo ela neste mundo, achar-me-ia sem perder-me no fundo dos raios mais límpidos da manhã, da vida ou qualquer corrida vã. E aí ele continua, versando Show de bola. sobre isso. Então, sei lá, acho que um dia quando eu morrer e Deus falar assim, e aí, cara, o que é que você fez lá, né? Que porra que você fez? Rapaz, eu escrevi uns livros lá pra eu não ficar falando sozinho, viu? Aí eles, massa, massa. E achei massa também a edição que uma capa dialoga com a outra, né? Isso, Leonardo Tem Matias. o estilo aqui dos pés com as ranhuras e tal, que tem no Exatamente. poema também falando sobre isso. E aqui as mãos também com as ranhuras e tal, do Perfeito. trabalho da labuta. E foi essa a ideia que Maravilhoso, ele velho. teve. Ele queria conjugar, né, a ideia do primeiro projeto e o último projeto. Muito bonito, velho. O primeiro projeto Essa foi mão, manhinha. melhor foi pé, e manhã foi mão. Aí ele colocou em evidência, né? A mão e o pé, né? Maravilhoso, velho. Essas extremidades que dizem tudo e ao mesmo tempo não dizem nada, né? Dizem tudo, na verdade, né? Passam tão despercebidas, né? Um que nos sustenta o tempo todo e o outro que faz as coisas o tempo, que Exatamente. nos sustenta também de outra Também. maneira, né? Mas é esse trânsito, né? De ir e vir, né? Você dar e receber, né? A mão é um símbolo também, um símbolo importantíssimo. E ela pode ser colocada, né, de várias maneiras. E aí foi isso, cara. Aí depois disso veio. Na verdade, eu já vinha escrevendo, né? O Soprando o Vento, que foi. Na mesma época que saiu. Esse livro ficou como finalista do Prêmio Oceanos, né? Aí nessa mesma época eu tava esperando, passando por etapa, né? Quarta de final, final, não sei o quê. E aí, naquela coisa, aí eu recebi uma ligação do pessoal foi da Rádio Educadora. E aí eles me disseram, pô, você acabou. E aí, que foi que você está como finalista e ganhou agora o selo? Que por acaso o Breno também. O Breno foi também Finalista do. finalista. Não, ganhou o selo também. Essa edição agora o Breno tá junto comigo lá. O Breno tá com romance, se eu não me engano. E eu tô com poesia. E aí ela, você e Breno ganharam aqui. O Breno também é nosso parceiro aqui. Eu digo, pô, não sabia, tô sabendo agora. Eu tava correndo pra dar uma aula. E aí eu fiquei feliz pra caramba na hora. Ela, oh, me desculpe, mas eu já fica sabendo. Não, obrigado por me dizer. Provavelmente só ia saber de noite. E aí fiquei com aquilo na cabeça, fiquei feliz. E ela queria que eu fosse lá pra conversar com eles, eu não podia. Tinha que correr atrás do pão. É. Tinha que dar aquela aula ali, aula particular. O aluno tava me esperando, eu tava saindo. Ia dar uma aula em Lauro de Freitas, tava saindo do Garcia. Não, tava saindo de Mussurunga, tava na casa da minha cunhada pra ir pra Laura, pertinho. E eu já tava em cima da hora. E aí eu fiquei sabendo Soprando o Vento, né? Que é um livro, na verdade, que brinca com essas ideias de ar. Brisa, você tem vários tipos de ventos ali, alísios, né? Ventania. E utiliza essa metáfora do vento, né? Que quando você sopra o vento é uma ideia, né? Um símbolo de resistência também, porque o vento sempre vai ser mais forte que o seu sopro, né? Mas o seu sopro ele é quente, ele é acolhedor, sabe? Ele é interno, ele é de dentro para fora, ele vence a superficialidade, sabe? Ou seja, tem várias alegorias, várias conexões que a gente pode fazer. Aí eu Bonito. mergulhei nessa onda e escrevi um livro, assim, juntando poemas que eu já tinha lá guardados e outros que eu consegui organizar o livro, a estrutura do livro nessa ideia, né? E fui até o final escrevendo. Aí pronto, aí
O livro virou assim. E aí de lá pra cá, na pandemia, eu me peguei só pensando em poemas, escrevendo poemas sobre pandemia, sabe? Participei de um coletivo, né? Mapas de confinamento, tem Portugal, tem vários países envolvidos, né? Que foi o Nuno Garcia, lá de português que mora na França. Já ganhou o Prêmio Lé, já ficou finalista do Prêmio Lé também. É um grande escritor. E aí ele estava fazendo com a Gabriela Ruivo, também é portuguesa, mas ela mora na Inglaterra. Ela já ganhou o Prêmio Lé também. E aí eles me chamaram, o Nuno me chamou. E que por incrível que pareça, coincidência depois, o Nuno foi amigo de mestrado da Manu, em Portugal. Muito Porra, amigos velho. de anos. E ele, você, o Thiago da Manu, não sei o que, pronto. Aí conversa vai, não sei o que, Esse mundo é pequeno, né, velho? aí ele pequeno demais. Não é nem Salvador que é um ovo, né? O mundo é O que é mundo é um pequeno. ovo. Quando você... Mas é aquela ideia da energia, acho que você atrai, velho, sabe? Você conecta as pessoas de alguma forma aí e você lança pro universo alguma parada e, rapaz, é tanto nome que liga pra gente que eu não faço a mínima. No mínimo é cobrança esse diabo aqui. Vá tomar vergonha, vai cobrar em outra hora. Agora eu não posso. Não. E aí, aí eu fiz esse mapa de confinamento, né? Enviei. Tem Kátia Borges, tem alguns poetas daqui, tem a Lê também, tem uma galerinha. Depois eles me chamaram para fazer uma live da Gulben, que a gente fez tem uns 2 meses isso. Aí eu chamei a Kátia e chamei a Lê, que é uma cronista do Rio de Janeiro. Que é muito a conexão. Achei que as duas conectavam legal. E a gente bateu um papo numa live que foi muito bacana também. Só que eu tava escrevendo só poemas e prosas poéticas, pequenas prosas poéticas, voltadas para a pandemia. Aí já chegou um momento de, porra, velho, não é isso que eu quero fazer, sabe? Sim. Não quero ficar fortalecendo essa dor, Esse mesmo sabe? assunto. Esse mesmo assunto, sabe? É aquela mesma coisa, sabe? De você tá ali naquela conversa, sabe? Se alguém começa a falar de política, você já começa a murchar, né? Se falar o nome desse cara que tá aí a gente meio que se levanta e sai, porque não é por nada, é o respeito. Até pela pessoa que tá falando que você é uma pessoa querida, mas que tem opinião contrária e você não quer soltar, Não quer entrar em não quer entrar conflito. em conflito, sabe? Eu prefiro levantar isso aí. Aconteceu isso tanto, sabe, comigo, Opa. ultimamente. E pessoas que eu tenho um enorme carinho e respeito também. E aí eu não queria. Mas é a mesma coisa, não é você tentar preservar, né? Uma coisa boa para você continuar a vida, continuar bem. Senão você começa a ficar deprimido, começa a ficar triste, começa a não conseguir fechar seu ciclo semanal de trabalho, que é muito árduo o trabalho, ou trabalhar desmotivado, que é pior ainda. E foi um assunto que a gente era bombardeado 24 horas 24 com esse horas. assunto, né, velho? Ainda é, na verdade, né? Ainda é, mas agora já deu uma melhorada, né? Exatamente. Mas eu acredito na transformação, cara. Sim. Eu acredito que essa transformação ela já está em andamento, né? Porque não há mal que se sustente para sempre. Ele por si só, ele cava a sua própria cova. Ou seja, Sim. pela incompetência, né? Ou seja, pela duração da intensidade. Tem uma hora que aquele mal perde o fôlego, sabe? E aí ele se abre para cair, né? Dentro da cova que ele próprio cavou. E aí outras coisas de forma natural, mas não sem luta também. A gente está lutando, por É, outro lado. A gente está lutando, motivando. Eu mesmo luto diariamente. Eu não falo de política na sala de aula. Mas eu planto valores que eu considero que são valores importantes, né? Como a ideia de você respeitar o coleguinha. Respeitar mesmo. Vamos e respeitar um da esse vez. assunto é um assunto que está precisando ser falado mesmo. Sabe? E eu não levanto bandeira em sala de aula. Mas eu me vejo na obrigação como educador, sim, sim, é uma oportunidade, cara, é uma semente ali que eu preciso plantar alguma coisa boa, sabe? Se caiu ali, calhou pra mim, eu não vou desviar, não vou, eu vou encarar. Vou matar nos peitos, vou meter no gol, sabe? Vou plantar alguma coisa bacana ali. Aí eu trago o quê? Aí eu trago contos, eu trago poesia, eu trago exemplos de colegas, sabe? E vou metendo isso dentro da aula, que eles nem percebem.
mas eles já vão, de certa forma, reagindo ou criando ferramentas, né? Criando repertório, mas para que em algum momento que surja aquele tipo de adversidade, mesmo que eles não percebam que aquilo é política, né? Mas eles deem alguma coisa, não reproduzam gratuitamente, né, o que a sociedade vem fazendo hoje, né? Reproduzir o ódio, reproduzir os pensamentos padronizados, né? Até as próprias reações que são tidas aí como salvação, muitas delas são plantadas, né? Muitos discursos já pré-prontos, né? Alienados, forjados, justamente para causar isso, para ser muito mais fácil de contornar. E nesses tempos assim de massificação de informações, né, velho? Total. O cara ter um pensamento próprio é uma coisa muito difícil. Muito rara. Você não tem casa, porque infelizmente, né? A família, os pais são fruto de uma geração política que vem pelo ranço se permitindo entrar numa atitude de plena ignorância. O ato de pensar, ou de parar para pensar e dizer, não, mas por que que eu vou falar isso? Ou, mas por que que eu vou fazer isso? Ele só existe no passado. Então os pais estão passando essa prática para os filhos, né? Então cabe a gente sim, cabe a gente da arte, cabe a gente educador, sabe? Quebrar isso. Quebrar essa cultura que está forçando, está sendo massificada, né? O senso crítico, ele não está sendo elaborado de maneira nenhuma. O que é você fazer um menino pensar na letra da música que ele está cantando, sabe? Você já parou para pensar na letra dessa música que você está cantando, não sei o quê? Ah, não, eu só canto porque a galera canta, porque eu gosto, porque é legal o ritmo, é legal dançar, é legal bagunçar, dar risada, falar piada, falar besteira. Mas pense. Mas pare também um pouquinho uma hora dessa, sabe? E veja se isso é legal, se você gosta realmente, se você concorda com isso aqui. Se você concordar, beleza, é um direito seu. Assuma a sua onda também lá na frente. É velho. Mas e aí? E aí eu acredito nessa arte que seja não só essa arte que é feita com um cunho existencial, como a gente está falando lá no início, né? Eu escrevo, no fundo, também para me libertar de algumas coisas minhas, ou para me sentir melhor, ou para lidar com a minha rotina, ou para expurgar. Mas essa arte engajada, ela é importante também, sabe? Essa arte que a gente faça valer, sim, o despertar de uma consciência crítica. Em algum momento ali, ó, seja pelo discurso politizado, essencial, mas também pela politização, vamos colocar assim, do próprio afeto, né? O afeto engajado, ele é político também, né? E ele é importante, mas ele pode entrar por outra via, né? Que seja menos resistente. É. E isso é importante, sim, trazer à tona, se debater. E é aí que entra a linguagem da arte, né? Perfeito. Da subjetividade. E como foi que você chegou nessa pira aí da semana de 22, velho? É por causa do centenário? É o que foi que fez você? Rapaz, eu tava, nessa época, eu dou aula em algumas escolas em Lauro de Freitas, né? E aí, o projeto desse ano das escolas, né? Só uma grande maioria. A culminância, o projeto todo, né? É com o tema da Semana de Arte, né? Sim. 100 anos da Semana de Arte. E alguns com culminância já agora, outros com culminância lá para agosto. E aí, já tava com essa ideia, conversando, não sei o quê. Só que eu tenho um livro infanto-juvenil, baseado na história dos meninos da caverna lá da Tailândia, né? Os meninos que foram presos na caverna. Sim. E aí eu escrevi um livro, né, alguns anos atrás. Comecei a escrever esse livro depois que eu li o livro, a prosa, né? Daquele jornalista da Globo, que não vou me lembrar o nome agora, tem algum tempo que eu li esse livro. Que é um livro de cunho jornalístico mesmo, contando como é que foi tudo lá. Aí eu fiquei muito impactado com aquilo, comprei o livro, li, e eu lembro que eu estava em Iotim. A gente estava viajando de férias, uma viagem longa que a gente fez com as crianças, eu, Manu e as minhas duas filhas. A gente foi para São Paulo, a gente foi para BH, e de BH a gente foi para o sul, para Gramado. Aí eu tava em Iotim, lá, alguns poucos dias antes de ter a tragédia da barragem. Sim. Eu ia ficar naquela pousada que foi soterrada. Eu peguei o ônibus que foi soterrado.
Fui em Mariana, fui em tudo lá, eu conheci tudo. Eu amo BH, cara. Eu tenho uma conexão com BH, com as montanhas, com aquilo lá, com o povo de BH, muito, muito forte. Igual a Portugal, não sei explicar. Não sei dizer, eu só sinto. E é de uma maneira muito forte. E aí eu tava lá, nessa época já era a terceira vez que a gente tinha ido lá. E, e eu tava em Inhotim, eu tava muito mergulhado com aquela natureza, né? Andando, vendo aquilo tudo. E ao mesmo tempo andando, olhando as crianças, brincando, tirando foto e com o livro na mão, que eu faço muito isso. Às vezes eu tô numa fila de banco, tô lendo livro. Eu tô fazendo qualquer porra, tô lendo livro, sabe? Até dirigindo às vezes no engarrafamento, eu tô lendo livro. É vício. E aí eu tava andando com o livro no bolso, né? Com uma calça dessas assim de bolsão. Aí eu pegava o livro, ia lendo, ia sentindo, ia fechava, conversava com uma das crianças, brincava, botava aqui, depois elas corriam. Aí eu parava para conversar com a Manu, enquanto elas estavam ali, eu lia outro pedaço, voltava a conversar de novo. Ia com aquela coisa assim, que é muito prazeroso fazer isso. E aí em algum momento eu digo, não, vou escrever um livro. Aí eu escrevi esse livro, Os Meninos da Caverna, só que eu transformei isso porque eles são jogadores, né? É um time, na verdade. É. O título que eu dei foi A Partida de Futebol. Os Meninos da Caverna é a partida de futebol. Só que a minha ideia era imaginar, através de brincadeiras, mais de uma história corrida, o que eles fizeram lá dentro da caverna. Entendi. E aí eles tinham aquela fundamentação budista, né? Todo. O técnico deles era um cara que acreditava muito no budismo. Que foi a valência daqueles meninos ali. Exatamente. Ficarem ali dias. Se não me engano foram sem passar perrengue. 9 dias, total. Não vou lembrar, cara. Já escrevi tem muito tempo esse livro. Eu tenho que voltar pra ele. Tem uns 4, 5 anos. Isso aí. 4 anos, não sei. Por aí. E aí, eu escrevi esse livro. Escrevi, fiquei com aquela coisa. Conversei com algumas pessoas, inclusive com o Saulo. Disse, Saulo, vou te mandar um livro, não sei o quê. Me mande, não sei o quê. Nunca mandei, deixei o livro quieto, voltei para esse livro, aí voltei com o Fernando. O Fernando te mandou. Me mande, não sei o quê. O Fernando querido, né? E ele é uma pessoa muito. Ele é um editor muito atento. Talvez o melhor editor que eu já tive. Talvez não, com certeza é o melhor editor. O Eduardo Lacerda é muito bom. Não tenho nada a falar em relação ao Eduardo Lacerda, lá da Patuá de São Paulo, sabe? O trabalho deles aí é maravilhoso, o detalhe, a riqueza, sabe? A generosidade, tudo, o olhar atento. Tem um cara que conhece muito de literatura também, muito de livro. Mas o Fernando, não sei, cara. Tem uma identificação com o Fernando muito grande. O Fernando, ele é muito detalhista. Ele liga pra você pra falar do texto, pra dizer, ó, esse pedaço aqui, não sei o que. Aquele editor criterioso. Eu gosto disso, sabe? Sim. Eu gosto disso. E aí eu me bati com esse editor de pronto, que é apaixonado pela maneira de trabalhar, sabe? Eu adoro de paixão o Fernando. Eu acho ele um cara foda mesmo. E aí, aquele cara atento a tudo. Aí, Thiago, me manda esse livro aí. Eu mandei. Só que eu achava que pô, esse livro não tá pronto. Sabe? Porque foi um dia certo. Fernando, pô, Thiago, seu livro tá bom, mas não tá pronto. Sabe? Tem alguma coisa aí que não tá rolando. Você tem que linkar mais os capítulos. Você tem que, e pronto. E aí, a gente bateu um papo eu digo, pô, velho, eu assino em tudo que você falou. Mas talvez eu não consiga terminar esse livro nunca. Não sei, a história se foi de mim, sabe? Eu não me conectei mais com a história, ela se perdeu. Eu escrevi uma novela de 60 páginas, uma coisa assim. Que para um livro infantil juvenil tá bom também, né? Mas é uma história que me diz muito, por causa dessa leveza, né? E eu fiz várias pesquisas, coloquei algumas coisas lá sobre a realidade dos meninos mesmo, tudo que eles acreditavam. E eu fui criando em cada um universo jovial. E eu deixei como pedaços soltos. Isso incomodou muito o Fernando. Mas eu disse, ó, deixa pra quando eu tiver com cabeça mais leve. Agora eu não tô com cabeça pra escrever uma coisa tão leve assim. E aquilo foi ficando. Só que nessa conversa o Fernando virou pra mim, mas Thiago, é o seguinte, ó, vem a Semana de Arte Moderna. Escreva um livro aí de poesia, homenageando, qualquer coisa que quiser. Mas escreva. Só que eu tava numa loucura de projeto, de prova. Porra, aí ele todo dia me ligava.
E aí, cara, não sei o quê. Só que antes de vender, de eu escrever o livro, eu tinha falado para duas ex-coordenadoras e elas já tinham procurado eles. O livro já tinha assim, entrado na lista dos colégios e eu não tinha rolado ainda nenhum único texto do livro. E o livro já tinha. O Já livro tava, já estava andando, já estava com vida e não tinha nem escrito já nada. tinha ido pros pais a lista. Aquela lista de início de ano, sabe? De escola. Os livros para comprar os paradidáticos. E eu digo, cara, aí o Fernando me ligava, eu digo, pô, Thiago, e aí? Não sei o quê. Eu digo, pô, velho, me desculpa, cara, não tô com cabeça pra. Só que eu tava dentro daquela coisa, de ir convivendo com a ideia do livro. De lendo livros, sabe? De lendo livro. Aí eu li um livro de cartas, de Mário de Andrade, maravilhoso. Eu li um livro de uma professora da USP, falando sobre as curiosidades da semana, né? Porque o que foi a semana eu já dava aula sobre aquilo. Pronto, eu não queria nada assim. Eu queria algo que Sim, fosse diferente. E algo que fosse, que contasse ali também, né? Como é que foi a semana, passasse uma fundamentação histórica, mas que passasse também as curiosidades. E que fosse uma espécie de roteiro, de como foi a semana, de como foi. Aí eu peguei o roteiro, me debrucei de pronto, hoje eu vou fazer esse livro. E sentei em uma semana e fiz um livro mesmo. Sentei toda a madrugada ali, de meia-noite até 1 ou 2 da manhã. Eu sentei ali durante uma semana e fiz esse livro, que é um livro fino. É um roteiro poético da Semana de Arte Moderna 22. Livro que vai sair agora. Que é uma homenagem, né? E aí a impressão que o leitor tem, que quando você entrava, né, no teatro, né, no primeiro dia você viu logo Mário de Andrade recitando poemas na escada. E você tinha as obras na escada colocadas ali, né? E aí depois você teve o que ia ser uma semana, foram 3 dias, por causa do sim. recurso, né? E aí depois você ia pro saguão principal, né? Aí pronto, aí você tem nesse roteiro dos dias, são 3 dias. Ele preservou a imagem de domínio público, também ficou muito bom. A capa do Fernando, Que massa. que é artista plástico, né? E ele fez aquela capa lindíssima, que eu não tenho impressa aqui, mas tenho no celular. Não sei se você Então já o livro é viu. como se fosse um passeio pela semana. Perfeito. O livro é Maravilha. um passeio que o leitor vai dar, não só pela semana que estava acontecendo ali, no cenário físico, né? Mas nas questões imateriais que rolaram, né? Por detrás, né? Tem umas pequenas passagens também do que foi antes da semana, né? A crítica de Monteiro Lobato em relação à exposição de Anita Malfatti, né? Ou seja, você tem questões ali que fazem a gente entender o que foi o apoio financeiro do banqueiro, né? Mas que por detrás não representava também a arte em si, né? Não era a ideia de comprar, né? Ou seja, eu estou comprando isso para Sim. vocês, né? Eu quero fazer, mas me dê liberdade de fazer. Teve uma certa, depois no segundo momento, um certo desconforto em relação a isso também. Aí o livro traz um pouco disso. O que é que foi depois, né? As figuras principais. ah, cadê? Aqui. Que é essa capa que o Fernando fez, né? Bonita, velho. Bonita. Que é essa E capa a letra lindíssima. também é a mesma letra Exatamente. do cartaz da semana. Ele preservou os padrões, né? De cores e de letra, né? Do cartaz principal da Semana de Arte. E aqui você tem a imagem da Apple, né? Você tem uma torre, tem uma Abaporu aí. Ele fez essa brincadeira, ele trouxe um pouco pro nosso tempo, Com o né? celular na Com o mão. celular na mão. Porque é para além de 22, né? A gente vai colher os ecos de 22 aqui também, né? E aí todo esse roteiro, Muito bonito, velho. ele é Muito intercalado, bonito. ele é intercalado por ecos, que são pequenos poemas, por notas, que são pequenas observações. E tem essa brincadeira estética também, dos poemas, poema assim, poema assado. É um livro que foi uma brincadeira gostosa, né? Eu gostei muito. Aí enviei esse livro pro Fernando, e aí depois foi aquela coisa da capa, não sei o quê. E o livro tá pronto, tá? Ele ficou de me enviar já essa semana pra eu ver o livro na mão, e o lançamento já marcar para o final do mês, que já era Me pra ter avise que eu saído. quero ir. Ah, com certeza, com certeza.
E aí pra mim foi um presente, velho. Um presente isso rolar, né? Porque eu tenho uma admiração imensa pelas edições da Caramurê, né? São edições É muito bem muito legal, cuidadas. velho. Muito legal. Muito bem Eu cuidadas. conversei com ele em dezembro, se eu não me engano. Em dezembro ou foi janeiro que eu fui lá na Caramurê no evento de lançamento do livro de Alex. Sim, Eles estavam fazendo uma espécie de sarau ali, ele, Daniel e tal, falando sobre eu lembro. Eu o fui na semana depois do Minha Sarau dos Cidade Tem Professores. Ladeiras e tal. Isso. E aí eu conversei com eles ali, rapaz, ele me falou assim do conceito da Caramurê, me falou de algumas coisas da visão dele e tal. Eu achei muito legal, véio, porque o livro para ele é como se fosse uma peça de obra de arte que você tem ali Exatamente. na sua casa, velho. Então tem uma delicadeza ali em todos os aspectos, a capa, as cores, as letras, o formato, Tudo. o próprio conteúdo em si. Pô, eu Rapaz, fiquei assim fã mesmo. e não é só com o objeto o livro, não. O cuidado que ele tem também com o autor. É um tratamento de respeito. É um tratamento Importantíssimo. de aproximação, sabe? Ele entende o livro mesmo, como você pensou, ele conversa, ele quer saber tudo. E ele discute o livro com você mesmo. Ele para, sabe? Ele faz aquela leitura e a gente bate papo sobre aquilo. Ele sugere modificações, se for o caso, né? De uma forma muito respeitosa e de uma forma que é colocada por alguém que conhece o que ele está falando. Sim. E em relação à diagramação, em relação à experiência de leitor, em relação ao próprio conteúdo que está sendo trabalhado ali, né? O Fernando é um cara muito atento a tudo, né? E isso pra mim é o detalhe, sabe? Alguém perguntou outro dia, como é que você provaria que Deus existe? Eu digo, cara, não posso provar nunca isso, a não ser a partir do que eu acredito, né? Por exemplo, isso foi um amigo meu de infância. Como é que eu justificaria, por exemplo, essa saudade que eu sinto das nossas conversas, né? Quando você, por exemplo, está trabalhando longe lá, ele está trabalhando em Recife. E aí eu olho para sua filha, que é minha filhada, e ele é padrinho da minha filha. Sim. Como é que eu justifico, por exemplo, isso? A não ser por uma palavra amor, sabe? E tudo que a gente já viveu junto, desde quando a gente era criança. A mãe dele tá passando por uma doença terrível agora, né? E ele praticamente perdeu a mãe. E mora lá longe. E isso abalou muito a família, sabe? E a gente, como família também, ainda está muito abalado, sabe? Mas como é que a gente justifica isso, cara? Sabe? De eu sentir isso de uma forma que me projeta diretamente para tentar acolher de alguma maneira a sua própria dor, né? Que eu digo, pô, como é que o cara deve estar lá, né? Cabeça, coração, sabe? Ou seja, como é que eu justifico esse sol que está nascendo aí, mesmo com tudo isso? Então você pode dizer que é qualquer palavra, eu chamo de Deus. Você entendeu? Sim. Tem coisa que você não justifica. E eu não faço questão de provar a ninguém. Mas essa amarração. Teve um período muito interessante no início da pandemia, em que a minha esposa estava com um problema de imunidade, que ela tem, baixa imunidade. E, e aí ela ficou muito mal, né? Com essa possibilidade de pegar o Covid e morrer. E aquilo abalou ela psicologicamente. E aí, em determinado momento, ela estava na escada, a gente tomando café, cara. Eu lembro que tava passando na televisão uma reprise de uma novela que já tinha passado, da Globo, não sei o que, e eu tava lendo poesia, tava lendo Diego Vinhas, que é um poeta de Fortaleza, eu gosto muito. Tava lendo Diego Vinhas, conversando com ela, tinha descido, preparado um café pra gente, que a gente conversa muito tomando café, e passando a novela, porque eu sempre tô conversando com alguma coisa passando na televisão, é vício. Eu posso não estar assistindo, mas Minha mãe é assim. eu preciso do barulho da televisão. Vem Minha mãe é assim. vem de minha mãe, vem de casa, ou era a televisão, ou era o rádio.
Aí eu tenho isso. Aí lá a gente conversando, televisão lá, baixinho, não sei o quê, as crianças dormindo. E aí começou a sentir a falta de ar, daqui a pouco ela levantou correndo, desceu as escadas e caiu no sofá e desmaiou. Pá! E eu fiquei sem entender nada, tipo, o que eu faço agora, sabe? E nesses momentos eu fico meio que travado, em pânico. Aí eu não sabia se eu carregava as crianças, botava no carro, se eu pegava ela. Se eu saía, deixava as crianças com quem, ligava, eu fiquei em pânico. A minha sorte foi que ela voltou. Depois de um minuto ela começou a voltar. E ela com o coração, tá doendo, não sei o que, o coração quer ter um infarto. Ela teve um ataque de pânico. Sim, Passado depois por disso, né? causa da preocupação da coisa, né? Exatamente. Passado esse momento, a gente procurou o médico, tratamento, né? Ela começou a fazer uma reposição. A gente descobriu que ela estava com falta de ferro no sangue e também estava gerando esse ataque de pânico, estava juntando uma coisa com a outra. E aí a médica disse que se um mês ela não repusesse o ferro, a ferritina, ela ia morrer mesmo. E aí ela tomou uma dose muito grande, ela fazia a reposição um dia sim, aí outro não, um dia sim, e era no HGE. Uhum. Aí eu tinha que trazê-lo de Arembepe, não tinha ninguém para levar as crianças, por causa todo mundo idoso na família, né? Todo mundo na correria de suas vidas trabalhando e todo mundo com medo, né? Eu tipo, eu não vou, eu tô tendo contato agora, botava a máscara, ela entrava, mas eu não vou levar as crianças para ninguém. Então as crianças ficavam dentro do carro, no estacionamento. Eu fiz amizade com o cara, o segurança, ficava conversando com ele, assim, trocava ideia, fiz amizade, cheguei na humildade e expliquei a situação a ele. Aí eu pedi a ele que naquelas 2 horas em que eu tava entrando e saindo para olhar Manu, porque ela não podia ficar sozinha, Sim. assinar um termo, eu expliquei pro diretor que eu tinha que sair, ficar vindo olhando as crianças do carro. E pedi ao segurança para dar uma olhada. Só que minhas filhas eram muito pequenas nessa época, né? Pequenas mesmo. Mas rolou. Aí nesse momento eu entendi que eu precisava Os entrar artifícios da sobrevivência, né, meu amigo? total. E aí eu recorri a quem? A religião. Minha religião é a literatura. Aí eu recorri à poesia, a Drummond, a Pessoa, a Alex Simões, a Sandra Ornelas, sabe? A Wesley, a Kátia Borges, todo mundo aqui que escreve poesia que eu leio, e leio, e leio, e releio. E eu vou pecar porque eu não vou lembrar do nome de todo Então, mundo. acho que a gente faz parte, então, Do do mesmo mesmo, sentido doutrinário aí, porque eu também dizia a mesma coisa. Eu falei assim, minha religião é a arte. isso significa muito, velho. Não é balela, não. Você estava falando em relação à existência de Deus e a palavra que você falou aí é o amor, né? Que o amor é que te faz saber que existe um Deus, né? Exatamente. Para mim, além do amor, tem a arte. A arte. A arte. Que a gente é a É, cachaça, é né? a expressão dele. É a Exatamente. É expressão a dele. expressão. Porque, velho, não tem. Usar até a imagem que você usou, o sol. O sol, quando nasce, meu amigo, aquela coisa assim, irradiando a luz para tudo quanto é lado e. Porra, é a beleza, a expressão da beleza ali. É a força, é uma violência poética, né? O nascer, né? É uma coisa, sei lá, mágica. Eu lembrei de Maria Bethânia dizendo que eu odeio o pôr do sol. É uma das entrevistas dela. E aí eu sei que nesse momento eu procurei dar sentido, depois que a gente retornou, vocês começaram a desacelerar, eu procurei dar sentido aos dias nessa rotina. Eu dava as aulas online, me voltava para os rituais, né, das coisas que me faziam perceber o sentido daquilo. Pra eu não enlouquecer também, né, para eu segurar a onda. Eu comecei a capinar o terreno do lado, a casa de Arembepe, aqueles condomínios, né, Sim, casa ocupar grande, a cabeça. e também para sentir, sei lá, sentir mesmo alguma coisa. Eu não sei lhe explicar, velho, mas acho que físico. Eu precisava sentir uma força física unida àquela sensação do impacto da poesia que eu lia. Sim. Então era um ritual, né? E era uma coisa forte mesmo. Então eu botava o sapato, né? Afiava o facão. Nunca tinha pego naquela porra. Meu pai é de roça, meu avô é de roça. Mas eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha tido essa oportunidade. E eu descobri
naquele momento, naqueles dias, eu separava as manhãs para fazer isso. Não a manhã toda, né? Que senão eu ia morrer. Não tinha preparação física. Mas 2 horas no máximo. E aí eu pegava o livro mesmo, tinha Mato Grande do lado, assim mesmo. Eu lia, cara, no meio daquele negócio lá, cercado do mato, eu lá em pé mesmo, lendo. Pra entrar na vibe, como se fosse uma preparação de um lutador que ouve rock pra entrar na onda e pra lutar com. Aí eu li aquilo, aí quando eu começava assim, a fechar o olho e imaginar aquilo, aí eu pegava a enxada e ficava ali no meu silêncio, ruminando aquilo. E era o sentido da poesia, do texto, sabe, entrando na minha carne e saindo pelo suor. Foi uma fusão, naquele momento ali, uma espécie de materialização daquelas palavras. E aí eu lia tudo, né? Tava lendo Adélia Prado, conexão dela com Deus, tava lendo Cecília. Eu lembro que teve um dia que eu li muito poema do nadador. Aquilo entrava muito, sabe? E depois comecei a ler Alberto Caeiro, de pessoa, para poder dar sentido àquela coisa da terra. Comecei a entrar nessa coisa de me desprender das coisas que eu estava sentindo falta. E aí comecei a abrir minha cabeça para outras paradas. Isso foi viciante. E aí todo dia era um livro diferente, fazendo aquilo. Era o meu momento ali, sabe? Porque eu sabia que de tarde eu ia dar aula a tarde toda na frente do computador. Sim. E não seria fácil também. Rapaz, eu me lembrei de Patativa do Assaré. Mas, Tem um documentário dele, ah, se eu não me engano é de 2004, 2005, esse documentário, com imagens dele, com ele falando e tal. E ele falou duas coisas que você falou aí na nossa conversa. Que ele passava o dia fazendo poesia. Ele olhava para as coisas, a poesia estava sempre com ele. E é um cara que nunca pisou numa escola, né? sim. E a outra coisa era ele roçando o roçado, capinando ali, preparando a terra para plantar e tal, não sei o quê, e fazendo verso. Mas. Cara, isso é Eu de me lembrei disso agora, você uma falando isso. potência imensa, velho. Quando. É porque parece sacanagem, né? A gente conversando, idealizar essa coisa. Mas na realidade mesmo, quando você tá ali no meio daquilo tudo te afeta de alguma maneira e você sente, você meio que se conecta. Porque não é uma coisa. Tudo bem, tem a questão que a gente estava falando da sobrevivência, do escrever para. Enfim. Mas existe mesmo essa transcendência da Existe. arte, velho. Existe. Eu percebo muito isso com o teatro também. O que é que Tem um você me diz momento ali que você não é apenas você com seu racional, É com outra seu porra. aparelho corporal. Tem uma chavinha que faz assim e é outra coisa. É além. Esses laboratórios que vocês fazem, Sim. sabe? De ficar mergulhado com aquilo ali durante dias, sabe? Isso funciona pra Pra caramba. caralho, né? Funciona pra porra. Pra Eu acho que, caramba. acho que foi isso, foi uma espécie de laboratório que eu senti aquilo, sabe? Você tava falando, eu lembrei agora também de um livro que eu li há pouco, não foi nessa época ele lançou depois esse livro, aqui no Brasil, Editora Vozes, daquele filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Tem um livro muito bom que é Louvor à Terra, Não conheço, não. um livro fininho. E desses todos aí, acho que é o livro que vale mais essa leitura para agora. Pensando nesse tema que a gente está conversando agora. Que é o seguinte, que é justamente ele mora na Alemanha. E lá no bairro que ele mora tem um jardim comunitário que na pandemia ninguém estava usando. Porque tá todo mundo com medo, né? Sim. E aí o que ele fez? Ninguém tá usando, eu vou cuidar. E aí ele parou tudo, os trabalhos acadêmicos, os livros, não sei o quê. Ele disse que Mergulhou estava nisso. precisando. Ele usou, sabe? Ele ornou, ele organizou, ele limpou, ele roçou, ele replantou. E aí ele foi acompanhando e escrevendo o comportamento da terra, o que ele sentia fazendo aquilo, sabe? E com o passar dos dias, as pessoas começaram a abrir as janelas para olhar para o jardim. As pessoas começaram a sair para vir no jardim. Pô, isso é foda, velho. Olha aí, tudo arrepiado.
E quando eu li isso, eu digo, caralho, velho, isso me reconecta com tanta coisa. Com a ideia de meu avô, que era da terra, sabe? Com essa ideia do livro que eu estou escrevendo agora, que são os saveiros, do cara conversando com Deus, que é o rio, ele falando do pano branco da paz, né? Que é como eram chamados pelos barqueiros, pelos mestres saveiristas, aquele barco quando surgia no Paraguaçu, pano branco da paz. Fudei isso aí, eu comecei sabe, a conectar a porra toda que já estava aqui, de alguma maneira. E aí ele disse que depois, quando ele terminou de escrever aquilo, que ele percebeu que era um livro aquilo, ele já estava aqui há 3 meses fazendo aquilo, ele entendeu que ele não precisava de mais nada na vida. Que até que se ele morresse, ele morria já com Já sentido estava completo. resolvido ali. E que a gente precisa aprender mais com a terra. Por isso que a gente tem que louvar a terra como se a terra fosse a personificação desse Deus que a gente está falando. Sim. Que é um Deus extra-humano, né? Que é um Deus que pode ser personificado e a gente pode invadir outras culturas indígenas, né? Ver os deuses como elementos da natureza, como os africanos pensam. Diverso, cara. E aí você tem esse conhecimento que vem da terra, mas que justifica todos esses outros que em determinadas épocas ganharam nomes diferentes, mas que é tudo a mesma coisa, sabe? Eu digo, pô, que livro do caralho, é fininho, velho, mas com uma função. Louvor até. Louvor à terra. Vale muito a pena. É um livro que você lê e depois você vai ter vontade de reler, sabe? Aquele livro que você vai guardar ele não junto com os outros, mas mais fácil para você achar mais rápido. Sim. Quando você tiver, pô, pega aquele livro, tá aqui, pô, em cima da geladeira, ou debaixo da cama, pega ele e lê. E foi um livro que me deu. Ele tem Sociedade do Cansaço, né? Hiperculturalidade. Ele tem vários livros aí que circulam. Sociedade do Cansaço, por exemplo, é muito, muito falado. Ele vai pensar a sociedade atual. Mas esse em si, ele foge um pouco de tudo isso que a gente vem lendo aí, né? E ao mesmo tempo se afeiçoa um pouco dessa ideia do Zen budismo, né? Sêneca tem um livro muito, muito, muito legal sobre isso também. Aí eu me reconectei com o primeiro livro também, que é o Distraído, que eu li Sêneca também, eu li Filosofia do Zen budismo, eu li a biografia nessa época também do Dalai Lama, o conceito de Dalai Lama, o que é o Dalai Lama, sabe? Para a sociedade oriental, ocidental, o que é que eles pensam, o que é que a gente pensa, o que é que o mundo pensa isso. Um livro muito interessante. E aí eu me reconectei com tudo isso, que são espaços, né? São lugares dentro da gente que vão ficando no limbo conforme as necessidades vão se renovando, né? Só que não se perde. E eu digo, pô, esse momento que eu estou lavrando essa terra aqui, eu estou de certa forma me reconectando com tudo que também já veio antes de mim, com minha ancestralidade, sabe? Nós estamos aqui fazendo isso, né, velho? Há quantos Exatamente. e quantos milênios, né? Exatamente. E aí foi foda. Foi para mim um momento que me deu força para atravessar os outros meses da pandemia, velho. Rolaram momentos punks muito difíceis. E aí eu sempre voltava para esse livro, o livro da Terra. Não Rapaz, voltei vou mais a procurar. capinar, não voltei mais a capinar, não. Entrei na outra rotina que eu não tinha mais tempo. Mas o livro me dava isso. O livro de noite, quando eu parava tudo, eu abria e lia. Aí eu voltava a sentir tudo aquilo. Aí eu dormia, no outro dia recomeçava tudo de novo. Eu tenho uma coisa assim comigo que eu preciso ir pro mato. Eu sou nascido em cidade, mas tem um momento ali daquela música de Gil, né? Eu tenho que ir pro mato, velho. Eu preciso ficar um tempo ali no meio da natureza. E aqui na cidade, o que faz eu ter essa conexão que você tá falando aí é jardim, velho. Que massa. Dar uma mexida ali Meter a mão na na terra. terra, exatamente. Você vai gostar desse livro, cara. Vou procurar. Me diga depois. Vou procurar. É isso aí que Você me falando, fez meter a lembrar mão na terra. de um livro chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Sério? Que massa esse título. Quem me falou dele foi Arildo, que é um grande professor de teatro aqui em Salvador. Um grande Arildo Deda, ator, né? Arildo Ah, Deda. meu vizinho. Maravilhoso, velho. Seu Arildo. Ele, um dia, a gente num curso dele lá, Mais um pouquinho? e aí ele... Opa! Aí
Um dia ele veio com essa, ele falou, rapaz, você tem que ler a Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Quem tá fazendo lá 1001 exercícios e tal, não sei o que, lê esse livro que você vai entender o que é que eu quero, o que é que eu tô querendo de vocês aí. Vocês entendam. Aí eu, tá bom, né? Eu gosto de religião, de zen e tal, não sei o que, sempre li de tudo sobre isso aí, né? De taoísmo a Bíblia, Então, enfim. uma gama imensa. Velho, e porra, o livro é um cara, um alemão, é uma experiência pessoal dele. É um alemão que ele, por um acaso, ele se bateu com a arquearia japonesa tradicional. E ele foi fazer um curso, porque ele estava estressado, não sei o que. Sim, Alguém sim. falou para ele, rapaz, vá fazer isso aí, que vai ser bom para concentração, para isso, para aquilo, não sei o que. Aí ele foi. Daí ele se encantou com a coisa e falou assim, rapaz, é muito mais do que apenas terapêutico isso aqui. Isso aqui é Massa, um negócio de reconexão mais profunda com o meu ser. massa. Aí ele resolve ir para o Japão, encontrar um daqueles grandes mestres lá do arco japonês. Aí ele encontra o cara, querendo fazer um curso, uma oficina, passar um tempo lá com o cara estudando e tal. Aí ele, aí o cara fala para ele assim, tá, mas o que é que você quer com isso aqui? Isso aqui é o que para você? Isso aqui. Você não vai para os Jogos Olímpicos, tá ligado? Isso aqui é outra parada, né? Você chegou com a cabeça ocidental, vou fazer aqui um tiro ao arco pra, Qual é a sua, pra né? desestressar, tá ligado? Aí o cara, aí ele se impressiona com o cara porque ele bota um. Aí parece coisa assim de filme mesmo, né? Aquelas Massa. coisas de anime, que o cara bota um alvo muito distante Hum, que ele não conseguiria. no olho ele não miraria nunca naquilo, pela distância da coisa, ainda bota a barreira, não sei o que, e o cara de olhos fechados acerta o centro do alvo. Aí ele fica impressionado com aquilo e tal, então o livro todo é um livro fininho também, Interessante. é ele tentando chegar nesse conceito, porque o cara, ele pergunta pro cara, né, como é que o senhor consegue isso aí? Ele fala assim, é porque a flecha é você. Massa. O arco é você, o alvo é você, é tudo você. Aí ele fica pirando nisso, aí o livro todo é ele chegando no Fortalecendo essa pensamento ideia, sobre né? isso aí, nas reflexões sobre isso aí. Muito É bom, muito cara. legal. Eu lembrei agora do A Cabana dos Caquis Caídos, né? Que é o itinerário de Basho, né? É o livro que ele publicou, o do Haikai lá, Sim. que é sobre isso, quando ele vai para o caminho das cerejeiras, né? Aí ele fala um pouco disso, a criação do caminho desse autoexílio, que tem muito isso aí. Mas é um mundo à parte aí que se a gente for, né? Da marra aí da margem aí pra memória, se É ela não muita coisa, falhar, muita vem coisa. muita coisa. É muita coisa. Meu velho, eu quero agradecer você ter vindo aí, a gente bater esse papo. Massa, cara. Eu que Achei agradeço. maravilhoso. Agradeço a você também os livros aqui, que, porra, velho. Para além do poema, só o gráfico aqui já é chamativo, já é bonito pra caramba. Quero ler com mais calma, com paciência. Isso aqui. Pô, espero que você goste. Manhinha, as solas dos pés do meu avô. E lhe convidar aí para você vir quando tiver o lançamento do livro, a gente bater outro papo. Massa. E antes de a gente encerrar, eu quero saber de você o que é a escrita para você. Rapaz, Pergunta Antônio Abujanra agora. O que é a vida? eu me senti ali no meio daquela câmera, focando. Pergunta fácil, vem coisas na cabeça, mas muito difícil também, né? Porque como é que você resume um mundo em uma resposta, né? Mas eu vou tentar ser, né, o máximo coerente e objetivo, que muitas vezes é difícil ser objetivo. A escrita para mim é uma necessidade, cara.
É uma necessidade para me entender no mundo, né? Entender o mundo também. Eu acho que seria isso. Eu não conseguiria, porque mesmo sem escrever, eu estou escrevendo. Desde que eu me entendo por gente, eu criava narrativa para meus bonecos do Comandos em Ação. Mas eu sempre gostava de explodi-los, né? Sempre com uma vasilhinha de água, que era o rio, botava uma bomba embaixo, explodia eles. Mas ali tinha sempre uma narrativa por detrás, né? Alguma coisa que eu contava. Mas já era literatura ali, sabe? Eu ouvindo as histórias de minha mãe, de Raul Seixas, quando a gente ia pra roça. Minha avó tinha a cadeira de balanço que botava no pé da janela e cá atrás, cá na frente, passava a BR. Então, a zoada dos ônibus de noite. E aquele clarão. Depois cessava a escuridão. E no meio disso, o vento na vela e ela falando com a gente, ou sentado no chão, ou no colo dela na cadeira de balanço. Então isso também é literatura. Não tem como fugir disso, sabe? Eu fui formatado assim. Então, é isso. Eu não sei ser diferente. Eu não saberia te dizer, a não ser que eu vivesse outra onda. Mas com certeza ela ia se afinar com algum tipo de arte também, sabe? Com alguma outra expressão. Então, a escrita é uma existência, cara. É existir, sabe? Existir com a fala, existir com os braços, com as pernas, com o pensamento. E a grafia em si, a culminância, o livro, né? Ele é só um produto final, né? Ele é só algo para você fazer aquilo sair de você, para alguém ler, né? Mas é uma coisa muito mais complexa, essa coisa da escrita, né? Então, se eu posso dar uma resposta, essa seria a minha resposta possível para esse momento. Não acredito que mude com o passar dos anos. Acho que eu vou morrer com isso. Isso só vai mais se encroar, né? Com o passar dos anos, né? Aí. Então, eu acho que é isso. E é buscar dentro disso um equilíbrio. Porque o escritor que tem tempo para escrever é muito raro, né? Você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa. Mas buscar dentro disso, que é também grande arte de viver, né? Você buscar estratégias para você burlar a realidade, burlar o peso dos dias, né? E dar um tom diferente para aqueles que são os seus, para você mesmo, e fazer na vida um acontecimento. E acabou. E o resto vai ficar no limbo. E é isso. Rapaz, pensei numa frase aqui: escrevo, logo existo. É bem isso aí, cara. Maravilhoso, velho. Adorei. Quero lhe agradecer demais você ter vindo e mais uma vez reforçar e dizer volte. A gente bater outro papo aí quando lançar o livro. Falar sobre a semana de 22 e outras cositas más. Massa. Afinal, agradeço. Né? Se tudo pode, arte pode, né? Arte pode, com certeza.